Uma pesquisa, um levantamento, mostra que a despesa com servidor no Brasil está entre as mais elevadas, considerando mais de 70 países. E o Brasil gasta 13,4% do PIB, de tudo que produz e consome, o seu produto interno bruto, 13,4%, equivalente do PIB, com funcionalismo. Isso coloca, nesses mais de 70 países, na 6ª posição no ranking. E é claro que isso demonstra de cara aquilo que os brasileiros sabem bem, a diferença salarial do setor público em relação aos da iniciativa privada. Porém, é bom lembrar que quando é usada a palavra servidor, ou quando falamos de servidores públicos, é preciso distinguir, porque também no Estado, e isso considerando municípios, estados, União, Legislativo, Judiciário, no Estado, no poder público, também há um desequilíbrio, uma diferença, uma desigualdade. E a gente já vai falar a respeito disso, porque aí está o centro do problema. O fato é que as despesas com servidores públicos e inativos no Brasil estão entre as mais elevadas, considerando mais de 70 países em proporção do produto interno bruto de cada país. A conclusão é da nota econômica, o peso do funcionalismo público no Brasil em comparação com outros países, elaborada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Os gastos com pessoal da União, dos estados e dos municípios equivaleram, pois, isso em 2018, 2018, a 13,4% do PIB, o que coloca o país na 6ª posição entre os países para os quais o FMI, o Fundo Monetário Internacional, disponibiliza dados. O estudo foi encaminhado a autoridades do governo, líderes partidários, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre. E no ranking, o Brasil está à frente de países desenvolvidos, inclusive de países que são reconhecidamente muito fortes em termos de participação ativa do Estado, pelo welfare state, pelo colchão social, colchão de proteção social, pelos mecanismos da social-democracia. Por exemplo, a Suécia, que é uma espécie de símbolo da social-democracia, o percentual é de 12,7% do PIB. A França é um país de cultura burocrática, diferente, muito diferente da Inglaterra, do Reino Unido, não é? O Reino Unido sempre foi muito mais liberal na relação do Estado com os cidadãos, pelo menos, claro, nos últimos 3 séculos, e principalmente há uma aversão à papelada. Na França não, tudo exige documento, exige burocracia. A França é um país muito burocratizado e mesmo assim o percentual do seu PIB gasto com funcionalismo é de 12,1%, menor, pois, que o Brasil. A Itália, onde o governo há tempos virou também um cabidão de empregos, 9,5%. A Alemanha, 7,5% do seu PIB. Em média, o gasto com trabalhadores públicos representou 9,9% do PIB, aqui só entre os países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ou seja, na comparação com a média da OCDE, o Brasil está 3,5 pontos acima. Na América Latina, a Colômbia gasta 6,4% do PIB, o Peru 6,6%, o Chile 6,9%, e só superam o Brasil a Arábia Saudita,
que é um reino, né, uma ditadura monárquica e dinástica, e que gasta 16,5% do seu PIB com o funcionalismo, até porque, é bom lembrar, a nobreza acaba sendo bancada pelo Estado saudita, não é? Mesmo com ocupações absolutamente dispensáveis. A Dinamarca com 15,3%, a África do Sul com 14,6% e a Noruega com 14,3%. No caso da Noruega, está longe de representar um problema, já que é um país de superávit real, não é? O país consegue arrecadar mais do que gasta. Sobra dinheiro, por isso formaram o famoso Fundo Soberano Norueguês. E aí o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, diz que um caminho para reduzir e racionalizar o gasto público, para melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento prestado à população, é a reforma administrativa. Mas aí é que está, não é? Claro que a sociedade paga o Estado para que o Estado forneça serviços públicos na área de saúde, educação, transporte. E ele é incompetente em tudo isso e no seu atributo primordial, na sua função primordial, na sua atribuição primordial, que é a segurança pública. O Brasil, em segurança pública, falha miseravelmente. E aí também por causa da legislação, que é ruim, muitas vezes pela maneira como o judiciário lida com as coisas, em todas as instâncias, inclusive no Supremo e tal, é uma outra questão. Agora, é preciso notar o seguinte, vamos começar aí com o município. O médico que trabalha no Serviço Municipal de Saúde, compare o salário deste médico, que estamos citando aqui, com o do vereador ou com o do secretário do prefeito, qualquer secretário, muitas vezes numa secretaria dispensável, não é? Que está lá muito mais para acolher aliados com dinheiro público do que para de fato fazer algo importante, essencial para a população. Um professor da rede municipal de ensino, qual é o salário de um professor na rede municipal e o salário de um secretário do prefeito, do próprio prefeito, dos vereadores? Mas não é só o salário, é o custo que temos nas milhares de câmaras municipais e que são bancados, tais custos, com dinheiro público. Desde o lanche da tarde até viagens, mordomias, possibilidade de empregar assessores, e aí muitas vezes apenas para acolher um aliado, um cabo eleitoral, ou para prestar um favor, ou para devolver um favor. Nos estados, o salário de um professor de qualquer rede estadual, pegue no estado mais rico do país, São Paulo, o salário de um professor da rede estadual, e compare com aquilo que ganha um deputado estadual, um secretário estadual, um secretário do governador, também muitas vezes numa secretaria inventada, concebida para acolher aliados, amigos, apoiadores, para cotas partidárias, não é? Então, 3 partidos apoiam o candidato de um 4º partido que tem mais chance eleitoral, ele ganha e aí é hora de retribuir. E muitas vezes secretarias, empregos em institutos estaduais, em estatais estaduais, são usados para acolher essa gente, para acomodar essa gente, para pagar essa gente com dinheiro público. Mas compare o salário
do secretário de Estado, do deputado estadual, com o do médico do Serviço Estadual de Saúde, com o dos funcionários em geral, dos atendentes, fiscais, gente que trabalha na ponta atendendo as pessoas, isso nos municípios, nos estados, não é? E quanto à União, é preciso notar o seguinte. Primeiro, vamos lembrar que a vantagem salarial do funcionalismo, em média, entre os países pesquisados, é de 16%. 16%. No Brasil, no caso dos estados, servidores estaduais, chega a 31%. No setor público federal, 67%. É o índice mais alto analisado no estudo do Banco Mundial. É no funcionalismo público federal brasileiro. A diferença em relação aos trabalhadores da iniciativa privada chega a 67%. É a maior de todas que foram levantadas pelo Banco Mundial. Agora, aí é que está. O governo federal, ele tem do universo de funcionários públicos no Brasil, só 10,4% estão no governo federal, trabalham diretamente para o governo federal. E os gastos com o pessoal representam 25% do total gasto. Acontece porque é a União que paga as remunerações mais altas. E por quê? Porque o funcionário do governo federal ganha mais? Muito mais? Não. Não. Porque os maiores salários médios estão no Legislativo, no Ministério Público e no Judiciário, que pagam valores bem acima da média do Executivo. Então, um servidor do Executivo, a média de ganhos, a média do salário é de R$ 12.500, de acordo com o estudo do Instituto Millennium. 12.500 é a média de funcionários do Executivo. No Legislativo, a média é de R$ 27.400. No Executivo, 12.500. No Legislativo, R$ 27.400 a média. A despesa total com o Poder Judiciário, aqui é um capítulo à parte, no Brasil, atinge 1,3% do PIB. No Chile, por exemplo, o gasto com o Judiciário chega a 0,22% do PIB. Na Argentina, 0,13%. No Brasil, 1,3%. Apenas com servidores do Judiciário, o país despende 0,6% do produto interno bruto. Mais do que outros gastam com todas as despesas desse poder, segundo o Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Bom nome, hein? Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. O funcionalismo representa 12,5% do total de empregados no Brasil. O número de servidores públicos no Brasil não é extraordinariamente alto em proporção da população, 5,6%. A média da OCDE é 9,6%. Agora, América Latina e Caribe, média menor, 4,4%. Então, vamos deixar um pouco os percentuais de lado. O que acontece é o seguinte: não é o servidor que está lá na ponta, no balcão, no hospital público, na escola pública. Esse ganha mal. É um consenso, né? Aliás, assunto inevitável nas campanhas eleitorais, salário de professor. Todo mundo promete melhorar, né? Seja no âmbito municipal, como na eleição deste ano, seja no âmbito estadual, federal, como veremos daqui a 2 anos. É um assunto recorrente. É claro que uma coisa é o salário de um professor numa universidade federal ou estadual.
Outra coisa é a multidão de professores nas redes estaduais e municipais. Ganham mal. Os servidores, não só professores, os funcionários das escolas ganham muito mal. Médicos no serviço público ganham mal. Tanto que muitas vezes é uma ponte, né? O sujeito está ali, mas esperando uma outra situação, onde ele possa ter uma remuneração, principalmente se ele estudou em faculdade particular, né? Se ele estudou em faculdade particular, ele terá de tentar recuperar o que gastou. Imagine, 6 anos de faculdade, 2 anos de residência, não é? Não é moleza, não é moleza. E a remuneração é baixa. Enfermeiros, gente que trabalha no serviço burocrático, fiscais, enfim, gente que trabalha em institutos, pesquisadores, são todos mal remunerados. E, no entanto, a diferença gigantesca do setor público para o setor privado, e no caso da União, ela chega a mais de 60%, é exatamente pela elite do funcionalismo, pelo topo do funcionalismo. E não é só salário, são os penduricalhos. Nós já falamos aqui, com o dinheiro que levam todos os meses dos nossos salários, né? Com o dinheiro que o governo arrecada em impostos, taxas, tributos vários e muitos. Por exemplo, é pago o auxílio mudança. O sujeito é eleito deputado. Ele tem um auxílio para ir para Brasília. Não, mas ele já está em Brasília, ele foi reeleito. Não importa. Não importa. Isonomia. Se o novo terá, ele terá também. E muitas vezes o cara vai ali com a maleta de mão. Porque ou ele vai ficar num apartamento funcional, vai ficar no hotel. E se ficar no hotel, quem paga é o povo. Não é? Isso é café pequeno, fora viagens. Outro dia vimos aqui sobre o Chico Rodrigues lá, o sujeito que foi pego com o dinheiro lá em Roraima. E ele, há muito tempo atrás, né, mais de uma década, o sujeito estava naquele esquema de apresentar notas frias de posto de gasolina. Quem pagava a gasolina que ele não colocou no carro? 30 mil reais no mês. Quem pagava? Quem pagava? O contribuinte, o povo, não é? Então o problema não é o professor, não é o médico, não é o enfermeiro, não é o fiscal, não é o pesquisador. Não, essa gente é altamente produtiva, trabalha muito. Trabalha muito, com remuneração baixa, e por ser baixa a remuneração, tem muitas vezes várias ocupações. É obrigado a trabalhar mais do que razoável. O problema está na elite do funcionalismo. E o judiciário é o campeão dos gastos, né? No Ministério Público, nos tribunais, inclusive no Supremo, no STJ. Eu vi uma reportagem sobre a eleição nos Estados Unidos e diziam, olha, lá não tem TSE, né? Quase num tom assim de que absurdo, se der algum problema nas eleições não tem TSE. Sim, não tem TSE, porque não deve ter TSE, não precisa de um tribunal. Você tem de ter uma organização que comande o processo eleitoral, né? Aqui não. Temos um tribunal, mas não um tribunal qualquer. Escuta, vamos 3 vezes por mês, ou em época de eleição, o mês inteiro, vamos alugar ali um andar de um hotel, não é? E ali a gente se reúne, são só 7 juízes. Não. É preciso um palácio, não é? O palácio do TSE, gigantesco, faraônico. O Conselho Nacional de Justiça, que estava num lugar alugado, aí o Toffoli, quando presidia, porque presidiu o Supremo, falou, não, precisamos ficar mais perto do Supremo. E dá-lhe dinheiro.
não é? Precisamos de outro prédio, maior, mais confortável, com mais elevadores, mais garagens. O Supremo, com seus milhares de servidores, para atendimento a 11 juízes, para vestir a toga, para puxar a cadeira, para trazer aguinha, trazer cafezinho, para servir a lagostinha, para servir o vinho. Para dirigir o carro. Tudo isso é lógico. E aí você... E aquele negócio, né, Ronald? Você tem que fazer até um revezamento, porque não cabe todo mundo. Uhum. E aí é dinheiro público. Se é uma empresa privada, é problema do dono. Se ele quer gastar, ou dos sócios, se querem gastar com luxo, com mármore, é problema deles. Mas é dinheiro público, dinheiro que falta. Porque muitas vezes fala assim, tudo bem, é do ponto de vista moral, mas do ponto de vista financeiro, não faz tanta diferença assim, não são esses gastos que provocam problemas fiscais. Sim, aí não está a principal fonte do problema, é claro, claro que não. Mas representa 13,4% do produto interno bruto. E os penduricalhos, né? Auxílio moradia, até para quem tem apartamento. Aliás, lembra do caso do Moro? Sim. Não é? Que, aliás, ele e a esposa recebiam ao mesmo tempo morando na mesma casa, né? Na mesma casa. E sabe, tá tudo bem. Mas não pode, não é tudo bem, coisa nenhuma, é dinheiro público. É que sempre né, Zaidan? Aquela história de não é isso que faz o bolo crescer. Mas a gente tá com várias partículas em um mesmo bolo e toda vez o discurso é o mesmo. Sempre isso não é representativo. Só que soma e soma e soma e soma e dá nisso aí. Estamos aqui com o tamanho do bolo, né? Exato. 13,4% do PIB. E o judiciário, então, uma coisa impressionante. Impressionante. Quantas e quantas vezes esses investigadores privados que fazem um trabalho brilhante, né? O trabalho não é nem remunerado, é pelo bem público, os caras ficam fiscalizando gastos públicos, não é? A transparência do Estado, saber como o dinheiro público é gasto. E aí quantas vezes vem e falam, olha, os juízes estão ganhando aí muito acima do teto, o cara está tirando 100 mil, o procurador está tirando 100 mil, não é? Dentro do Ministério Público, teve aquele que reclamou que o salário dele era muito ruim lá em Belo Horizonte. Não dava para pagar o cartão. Exato, não dava para pagar o cartão, não é? Que vida é essa, né? Então, o aspecto moral, né? Num país que é potencialmente rico, mas que tem milhões de pobres e milhões de miseráveis, é moral também, é uma questão moral. Mas é também uma questão financeira. Um Estado quebrado, e aqui a gente está abordando a União, os estados e municípios, não é? E essa gastança, essa festa, esse ininterrupto baile fiscal com a grana do povo, Ronald.